Filipenses 4, de 6 a 9. A paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que só Jesus pode nos dar. É sobre essa paz que nós iremos falar hoje. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Repita comigo: e o Deus de paz será convosco. Você pode se assentar. Meus irmãos, para falar de paz num tempo de guerra, falar de paz quando a gente vê nos noticiários tantos assuntos que dizem exatamente o contrário. Falar de paz num mundo que está caótico, instável, que está se abalando. Falar de paz quando a gente olha para o cenário que vivemos e a gente lê o Salmo 46, a gente pode fazer uma interligação. Quando o salmista, lá na antiguidade, ele diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Falar de paz quando as coisas vão nessa direção não é fácil. Eu comecei perguntando para você o que é paz para você. E existem pessoas que associam a paz verdadeira às circunstâncias pelas quais estão passando. Eu te perguntei se você saudou alguém com a paz do Senhor hoje, e você disse que sim. Talvez na chegada alguns irmãos tenham apertado a sua mão. Na hora que o pastor Vinícius disse assim: antes de você se assentar, cumprimente 2 ou 3 pessoas, você tenha dado a paz do Senhor para alguns irmãos. Mas essa paz, muitas vezes, ela pode ser de boca, pode ser um discurso e não ser uma verdade na prática. Podemos dizer a paz do Senhor com o coração inquieto. Podemos dizer a paz do Senhor sem viver essa paz. Porque nós conseguimos mascarar os nossos reais sentimentos. Nós conseguimos dissimular o nosso comportamento. Podemos dizer que amamos sem amar alguém. Podemos sorrir para alguém com vontade de fazer cara feia. Podemos falar coisas que não procedem do coração, muitas vezes. Somos capazes de fazer isso. Você já percebeu, e aqui nós temos muitos irmãos que têm seus pets, por exemplo. Um pet não esconde se não gosta de você. Se não gosta de você, não gosta. Não dissimula. Percebeu isso já? Eu percebo com isso, com essa comparação, fazendo essa introdução, é que nós estamos nos deteriorando. Nós estamos, ao invés de melhorarmos, estamos piorando. E Paulo fala sobre a paz que excede todo entendimento, e quando ele fala dessa paz, o texto que eu li me fez lembrar do hino 178, que nós cantamos. Na terceira estrofe, o poeta diz assim: paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também, tenho doce paz. E na última estrofe, nas últimas linhas, ele diz: e nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz. Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz. Quando Paulo fala dessa paz inefável
que nós não achamos nada igual nesse mundo. Ele começa nesse texto, e já encerrando o livro de Filipenses, que é uma carta da prisão que Paulo a escreveu estando preso em cadeias, é a epístola da alegria de uma pessoa que estava presa, que estava numa condição desfavorável. Preguei sobre isso recentemente. Eu me lembro das palavras de Jesus em Mateus 6:25, que Jesus nos adverte a que não sejamos inquietos, a que não estejamos ansiosos. Nesse tempo em que as pessoas estão muito ansiosas também. E Paulo começa dizendo: não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Eu me lembro também de 1 Pedro 5:7, em que o apóstolo diz assim, que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Está ansioso por quê? Está roendo as unhas ou a ponta dos dedos por quê? As pressões estão grandes, mas a gente percebe, lendo o texto que lemos, que a gente tem companhia na nossa vida, que nós não estamos sozinhos. Somos encorajados a colocar diante de Deus aquilo que nos aflige. E o texto de Filipenses 4, de 6 a 9, é a nossa base para que saiamos daqui hoje com algumas coisas em mente para colocar em prática durante essa semana. Em primeiro lugar, devemos entregar tudo isso a Deus, que Ele vai nos conduzir à paz verdadeira. Existem coisas que nós queremos resolver do nosso próprio jeito, com as nossas próprias mãos, fazendo aquilo que é mais agradável aos nossos olhos. E ao fazermos isso, e ao deixarmos de colocar determinadas coisas nas mãos de Deus, corremos o risco de errar. Essa mensagem, ela terá continuidade numa próxima ocasião, porém hoje a gente precisa pensar que entregar as nossas ansiedades a Deus nos conduz a uma paz verdadeira, a paz de verdade, a paz que o mundo não pode dar. O conceito de paz é a paz diferente daquela que o mundo oferece. Um dia os discípulos estavam num lugar fechado e Jesus se apresentou diante deles e assoprou sobre eles. Ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz que vem de Jesus é a paz que não é compreendida por forma lógica. A expressão, a palavra grega eirene, que dá origem ao nome Irene, que quer dizer pacífica, a palavra dá a ideia de paz no meio de, paz dentro de. Não é a ausência de problema, mas é paz dentro dele. Não é estar fora do conflito, mas é a paz dentro do conflito. É ter paz mesmo quando tudo está caindo ao nosso redor. É ter paz como Jesus no barco, que a tempestade se avolumava, que as ondas se embraveciam e o vento soprava, e o evangelista registra que Jesus está deitado dentro do barco e dorme em paz. Que paz é esta? A paz que apavora, a situação que apavora uns, tranquiliza outros. Essa é a verdadeira paz. É a paz dentro de, no meio de. Eu viajava bastante no início da minha empresa e eu estava acostumado a ver na estrada, e eu já passo por desenvolvimento do sermão, os carreteiros usavam muito uma lona para lonar os seus caminhões, Lonas Guerra. E o slogan daquela empresa, Lonas Guerra, era: guerra é paz na estrada. Porque usar Lonas Guerra não te dava trabalho na estrada, não furava para molhar a carga, não dava problema no transporte. Ter paz no meio das situações adversas, esse é o nosso chamado.
Eu não sei o que te rodeia. Eu não sei qual problema se levantou. Não sei com qual situação você está tendo que lidar hoje. Mas entregar as nossas ansiedades a Deus nos conduz a uma paz verdadeira. E eu passo ao primeiro ponto. Primeiro, essa paz verdadeira, a paz de Deus que excede todo entendimento, essa paz que o mundo não pode dar, a paz que vem de Deus. Estar em paz é uma ordem, não é uma opção, para nós que servimos àquele que é o príncipe da paz, para nós que conhecemos a paz de verdade, para nós que sabemos de onde vem a verdadeira paz. Esta é uma ordem que nós não podemos nos esquivar dela. A paz deve encher o nosso coração, a paz deve tomar a nossa mente, a paz deve tomar os nossos sentimentos. Não andem ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Não estejais ansiosos ou inquietos. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, podemos planejar coisas. Eu não estou aqui dizendo que você deve abrir mão de programar a sua vida, de planejar os seus passos, de ser organizado. Aliás, é melhor ser organizado do que desorganizado. Aliás, só os organizados vieram no culto hoje. Os desorganizados ficaram em casa. Só tem gente aqui que pensa isso. Eu não estou advogando a que você não tenha um mínimo de organização, de correção, que não tenha o mínimo de controle das coisas. É necessário ter. Existe muita gente que está ansiosa porque não controla o contas a pagar. Existem muitas pessoas que estão apertadas e com a mente inquieta, exatamente porque são influenciadas pelo consumismo do nosso tempo, e vão sendo levadas, e vão sendo dirigidas pelo consumo desenfreado, por aquilo que está aí assolando o mundo. É uma ordem de Deus estar em paz. Você conhece a paz, você conhece aquele que é o dono da paz. O apóstolo começa nos exortando: não andem ansiosos, não andem inquietos por coisa alguma. Mas pode ser que você tenha saído de casa e um diagnóstico médico esteja guardado numa gaveta. Pode ser que você esteja enfrentando um ataque na sua família. Pode ser que uma tempestade tenha se levantado e que você não tenha controle sobre ela. Planeje aquilo que você pode. Deixe com Deus aquilo que você não pode controlar. Cuide daquilo que está nas suas mãos. O que te vier às mãos para fazer, faz-o conforme as suas forças. O que você não pode fazer, deixa na mão daquele que tudo pode. Não esteja inquieto. Você pode planejar coisas, mas não pode planejar tudo. Você pode organizar a sua vida, e seja organizado. É melhor do que não ser. Mas não fique ansioso. A preocupação não acrescenta nada às nossas vidas. Olha para cá. Preocupar-se é ocupar-se com algo de antemão, previamente. Preocupar-se é encher a cabeça antes que algo aconteça. Olha para cá. Pode arregalar bem os olhos e abrir os ouvidos. 90% das suas preocupações não irão acontecer. A maioria das coisas que você está preocupado com elas não irão acontecer. Você está sofrendo desnecessariamente. Amanhã é outro dia. O sol vai brilhar. Deus está contigo. Você vai ver o vento passar e daqui a pouco você canta o hino da vitória. E ontem estava preocupado, e aquilo não vai acontecer. 90% delas. Muitas das coisas que tiram o seu sono não irão chegar ao cabo delas. Não irão. Planeje o que você pode. Deixe nas mãos de Deus o controle daquilo que você não pode controlar.
E não fique ansioso, não fique inquieto por coisa alguma. A preocupação não acrescentará nada à sua vida. Que tal, em vez dessa ansiedade, você ter uma rendição? Que tal, em vez de tentar controlar tudo, você simplesmente deixar Deus guiar o seu barco? Tem uma canção que a gente cantava, que ela diz: não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Ele está no barco com a gente. Você não está vendo, ele pode até estar dormindo, mas ele está no barco. Sinta a mão de Jesus com você. Sinta Jesus ao seu lado. Você está temeroso ou temerosa e saiba, Jesus está com você. Que tal, em vez da ansiedade, você cultivar a rendição e a confiança? E a melhor ilustração que eu tenho para a confiança, eu vi recentemente isso acontecendo e foi uma imagem que me marcou. Se eu tivesse sido um pouco mais esperto, eu tinha filmado até. Estou passando num lugar e uma criancinha está em cima de algo e o pai está cá embaixo assim: pula, vem. E o menino só se jogou. Só se jogou. Confiança. Você não sabe voar, Deus não te deu asas, mas se Ele te mandar saltar nos braços dele, você pode saltar. Se Ele falar vem, pode vir. Se tiver que descer até os braços dele e se jogar nos braços dele e confiar nele, você pode confiar nele muito mais do que no saldo que está no banco, do que o seu médico, confiar nele muito mais do que o advogado que cuida das suas causas. Temos advogados aqui, nada contra os advogados, mas você pode confiar muito mais nele do que em qualquer outra pessoa. Você pode saltar nos braços dele. Aquela imagem me deixou assim perplexo, pensando: que confiança é essa, que quando tudo está às avessas, a gente pode ver uma criança saltando nos braços do pai? Que confiança é essa que pode me fazer a mim mesmo, quando tudo parece perdido, eu ter a confiança de me lançar nos braços dele e saber que ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, ele é o meu socorro bem presente na hora da tribulação, que ele está comigo, que ele não me deixa, e eu posso descansar nos braços dele. Tem mais alguém que pode fazer isso? Glória a Deus. Em vez da ansiedade, que tal a rendição? Que tal a confiança? Podemos perguntar: o que é que está tirando a nossa paz? O que nos faz viver em constante ansiedade? Essa é a hora de entregarmos as nossas preocupações para Deus. Agora que a gente entende a ordem que nós recebemos de não estarmos ansiosos, o que devemos fazer ao invés disso? Ponto 2: a oração deve ser uma prática comum para o crente. Pense comigo. Você ora a quantidade que você precisa orar? Você ora todas as vezes que você precisa orar? Quantas vezes você ora por dia? Ora muito? Quando você chegar no final, você vai dizer assim: poxa Deus, orei demais, quase que não dei conta de tanto orar. Ou você tem orado pouco? Eu tenho convicção de que eu preciso orar mais, e eu oro, mas eu tenho convicção de que eu preciso orar mais. Tenho convicção de que a oração é a chave que eu preciso usar e que eu preciso ter em prática para a minha vida, para eu permanecer de pé, para eu estar diante do Senhor. Eu tenho certeza e convicção de que a oração deve ser uma prática comum para a minha vida. E você? Como está a sua vida de oração? Paulo afirma em Filipenses 4:6 que em tudo, pela oração e súplica, devemos apresentar os nossos pedidos a Deus.
Ansiedade e oração são coisas opostas entre si. Tem um comentarista bíblico que fala isso, eu li isso hoje à tarde. Igual fogo e água. Ansiedade e oração geralmente não andam juntas. Está muito ansioso, pode perceber que você vai orar menos. Ansiedade e oração não andam juntas como fogo e água. Se opõem. A oração deve ser cultivada em nossa vida. E eu, obviamente, preciso registrar. Eu aprendi a orar em casa. Os meus pais nos ensinaram a orar. A minha mãe fazia isso com a gente todos os dias. Eu aprendi os salmos em casa. Tem muitos que eu sei de cor. Eu não aprendi a orar na escolinha dominical. Eu aprendi em casa. Eu aprendi a orar na hora de me alimentar, na hora de dormir, na hora que eu acordo. Eu aprendi a cultivar uma vida de oração como criança. Eu me lembro que a avó Luísa, mãe da minha mãe, ela tinha uma ferida na perna que não fechava. E aquilo minava muito. Era um tratamento longo, eu não me lembro o nome da enfermidade. Mas a gente era criança. Fabrício, meu irmão, está aqui. E quando ele começou a aprender a falar, a nossa oração, e os menorzinhos só oravam assim, olha, abençoa o pé da avó Luísa, sara o pé da avó Luísa. Oração de criança, em casa. Oração simples diante de um prato de comida, oração simples diante de um problema. A oração deve ser uma prática comum para o crente. Paulo afirma que nós devemos colocar tudo diante de Deus pela oração. E tem coisas que muitas vezes, olha para cá, será que acontece só comigo ou com você também? Que de repente a gente faz primeiro para orar depois, e a gente quer que Deus chancele as nossas escolhas. Que a gente, ao invés de orar, a gente toma a decisão e a gente acha que Deus é apenas aquele oficial lá do correio, um despachante, que em tudo que a gente faz, ele pega aquele carimbo enorme e diz assim, aprovado, aprovado, aprovado. Não, senhores, Deus não age dessa forma. Nós precisamos colocar as coisas diante de Deus em oração, antes até que as decidamos. A oração não é apenas uma lista de pedidos. Existem pessoas que entendem a oração como uma lista enorme de pedidos. Mas oração é relacionamento também. Não sei se você já teve essa experiência, a experiência de estar em oração e não ter o que falar. De estar ajoelhado para orar, de estar no seu momento devocional e não ter palavra para dizer. E um nó se formar lá na garganta, e você não ter o que articular diante de Deus. Não sei se isso já aconteceu com você. E você está ali, e você tem que dizer alguma coisa, e a voz embargou, as lágrimas encheram os olhos, e o coração acelerou, e a voz e a língua travou, e você não tem o que fazer, não tem o que falar. E nessa hora o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vem em nosso socorro e Ele traduz as nossas lágrimas diante de Deus, os gemidos diante de Deus, a nossa aflição diante de Deus, ou a nossa alma quebrantada diante de Deus. Não temos o que falar, mas Ele entende, porque ainda antes que uma palavra viesse à nossa boca, Salmo 139, Ele tudo conhece, Ele tudo sabe, Ele já sabe antes que a gente fale. Glória a Deus. Em qualquer situação, crise, doença, situação familiar ou financeira, tudo isso deve ser colocado, deve ser conhecido diante de Deus. Pros ton theon. Essa é a expressão que Paulo usa. Sejam conhecidas diante de Deus as suas súplicas. É o momento em que falamos e ouvimos o nosso Criador. Quando oramos,
estamos reconhecendo que não estamos sozinhos e que Deus está do nosso lado. É uma conversa. Eu li uma vez a ilustração de uma pessoa que, estando no leito de morte, pediu para alguém colocar uma cadeira do lado da cama de hospital. E as pessoas falam assim: está morrendo e agora está variando também. Está ficando, a mente está. Todo mundo percebia que quando aquele irmão ia orar, parecia que ele estava conversando com alguém. E alguém curioso, uma enfermeira, vai e pergunta: mas por que o senhor pediu para colocar uma cadeira aqui do lado? Você não sabe, você não viu? Como você não viu? Eu vi o que, senhor? O que eu tinha que ter visto que eu não sei? Olha, toda vez que eu vou orar, um homem de branco, com as mangas compridas, entra nesse quarto, e não é médico, eu conheço os médicos, é outra pessoa. Ele vem e senta aqui. Um dia eu perguntei quem ele era. Ele falou: eu sou o teu Senhor, eu vim cá. E a cadeira que você colocou aqui do lado é para ele sentar. E todas as vezes que eu oro, ele vem conversar comigo. Talvez essa intimidade esteja faltando e a gente precisa voltar ao braço, à comunhão, aos braços do Pai, a entender e conhecer a voz dEle. É como a criança que lá de casa escuta o pai chegando no portão e o coração já acelera e já sabe: ó, papai chegou. É como alguém que conhece a voz de um amigo que está longe há muito tempo e quando ele chega, você já conhece a voz dele. A voz de Jesus precisa ser conhecida, a voz de Jesus precisa ser lembrada. Eu não sei, no momento da aflição, você pode chamar por ele. Quem sabe uma cadeira do lado da cama, quem sabe um lugar para que ele ocupe, quem sabe o primeiro lugar na sua vida, o lugar que ele não deveria ter deixado, mas deixou há muito tempo, não porque ele te abandonou, mas porque você foi para muito longe dele. Hoje ele está dizendo: pode voltar, porque eu, o Senhor, te recebo nos meus braços. Volta depressa, volta depressa. Aleluia. Mas a oração, meus irmãos, é apenas o começo disso. O que acontece quando nós entregamos as nossas preocupações para Deus? A história de George Miller, um crente alemão que foi morar nas Ilhas Britânicas. E esse homem, eu já li a biografia dele. Tem uma das biografias dele que conta que ele teve 50 mil orações respondidas. 50 mil. Eu aprendi com ele a fazer a minha lista de oração. De vez em quando eu falo com alguém: fulano, você está na minha lista. E está mesmo, porque eu vou lá pôr o nome. E existem coisas que eu coloco na lista e quando Deus responde, eu vou lá e dou baixa. George Miller fazia isso. 50 mil orações respondidas. Tem uma história que contam. E ele foi chamado por Deus para cuidar de crianças órfãs. E ele cuidava de vários orfanatos. E tem uma história que um dia, em determinado dia específico, ele acorda e tinha lá 200 meninos no orfanato e eles estavam com fome. E o pessoal da cozinha vem dizer: pastor, não tem comida para os meninos. Não tem pão. Não tem pão. Ele só pediu: me dê um tempo. Voltou para o quarto e foi orar. E foi orar, colocando diante de Deus a necessidade. Naquele dia, o padeiro local tinha que entregar uma carga de pães para o castelo da rainha. E quando a carroça de pães chegou no castelo, alguém olhou e falou: não, esse pão passou do ponto. Isso aqui não serve para ela não. Passou um pouquinho, está mais queimado um pouquinho, e devolveu a carga de pão. O carroceiro volta: o que eu vou fazer? Tem que falar com o padeiro recebe a carga de volta, assim: não vou jogar o pão fora. O pastor Miller cuida dos meninos, vai lá no orfanato e pergunta para ele se ele quer receber o pão. Ele estava orando, alguém bate na porta. Ele diz assim: espera, estou terminando de orar. Era pão na porta. Espera, estou terminando de orar. Na hora que ele levanta e chega lá: olha,
Tem uma carroça de pães aqui que a padaria mandou, porque o pão passou. Ele terminou de orar e Deus mandou o pão que eles precisavam. Isso está na biografia dele. Eu não sei o que está tirando a sua ansiedade. A oração é só o começo. E o que acontece quando nós entregamos nossas preocupações para Deus? Terceiro lugar, há uma promessa de paz. A resposta é clara, 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e os vossos sentimentos, ou as vossas mentes, em Cristo. Você vai observar, eu encontro gente que fala assim: não, pastor, estou tranquilo, meu coração está em paz. Ele diz assim: a paz de Deus guardará os seus corações. Não é o coração que guarda ou que retém a paz, é a paz de Deus que guarda o coração. Não sei se você conseguiu perceber isso. Seu coração não é capaz de reter nada. Seu coração é enganoso. O meu também. Nós não temos bondade intrínseca. Todos nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Precisamos da misericórdia de Deus. Qual a diferença? É que os nossos pecados foram perdoados por Jesus lá na cruz do Calvário, e não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mas o seu coração não é capaz de reter a paz. Não é o seu coração que vai guardar a paz de Deus, é a paz de Deus que vai guardar o seu coração. É a paz de Deus que vai blindar o seu coração. É a paz de Deus que pode isolar o seu coração contra as flechas do maligno. Então saiba que essa paz verdadeira pode guardar você nessa noite. Está sentindo a graça de Deus aqui? Aqui Paulo nos apresenta uma promessa de uma paz que nós não podemos explicar, que se torna um guarda dos nossos corações. E eu ilustro dizendo: o mundo não entende. Quando você, passando pelas lutas que passa, você diz: está tudo bem. O mundo não entende. Quando passando pelos problemas que você pode estar passando, você diz: eu estou em paz. Ou você é capaz de dizer: a paz do Senhor. Eu peço licença na ausência para citar o irmão Antônio José de Souza, obreiro antigo de nossa igreja. Trabalhava na OACIL, carregando entregas pesadas, e a gente encontrava com ele no meio da rua. E um dia ali na esquina, perto da drogaria Camila, ali no trevo, ali no sinal, o irmão Antônio descendo em cima do caminhão, e eu passando na calçada. E ele grita de lá assim: a paz do Senhor. Pensa no som alto. A paz do Senhor, irmão Fábio. Foi um negócio assim, ele tem uma voz estridente, né? E foi uma paz do Senhor tão sonora, mas tão alta, que eu falei assim: eu só tenho duas opções. Se eu fosse um crente qualquer, eu ficava com vergonha. Mas eu não sou. Jesus me salvou mesmo, eu tenho a mesma paz. Eu vou devolver na mesma altura. Ele deu o grito de lá de cima do caminhão, eu dei o grito da calçada, e foi uma gritaria. E as pessoas ficaram olhando: deve estar doido, né? Deve ter problema esses dois. Mas a paz que excede todo entendimento, ninguém pode entender essa paz que está no seu coração. Ninguém pode entender essa paz que tomou a sua vida. Ninguém pode entender essa paz que mudou a sua história. Ninguém pode entender por que você hoje é essa pessoa. Sabe por quê? Porque a paz de Cristo excede todo entendimento. Ela guardou o seu coração, ela está dentro de você, e você tem a paz verdadeira. Se alguém disser a paz do Senhor, devolva com a mesma paz, porque ela está dentro de você. Você só pode dar aquilo que você tem. Se alguém gritou a paz do Senhor, pode devolver também, porque a paz verdadeira não é para você guardar para você. Se Deus te deu essa paz, dê também a paz. É a paz que guarda o seu coração. E essa paz não é ausência de problemas, conforme citamos. Então, como é que nós podemos cultivar essa paz na nossa vida diária? Olhe para cá. Cuide dos seus pensamentos. Cuide.
palavra de Deus diz que assim como imagina na sua alma, assim é. A maioria das coisas começa na mente, que nos afligem, situações. Então cuide dos seus pensamentos. Ele diz assim: quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo de boa fama, nisto pensai. Paulo nos orienta a que cultivemos coisas que são virtudes. Já viu aquela pessoa que diz assim: para mim tudo é errado, eu sou um azarão, só dá errado mesmo, dá certo para todo mundo, mas para mim não, para mim é tudo errado. Não tem ninguém assim hoje aqui, mas tem muita gente aqui em volta que pensa assim. Você deve conhecer alguém que pensa dessa forma. Cultive as virtudes. Não fique pensando só no mal. Não fique pensando apenas nas coisas negativas ou ruins. Quando Paulo fala dessas virtudes, e nós podemos pensar sobre elas, ele diz: quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você tem a mente de Cristo e deve ter a mente dirigida pelo Senhor em toda e qualquer situação. A sua mente deve estar cativa à obediência de Cristo. Ele diz assim: tudo que é verdadeiro é pensar nas coisas que tem uma disposição certa, é naquilo que é a verdade. A verdade deve ocupar o nosso pensamento, ocupar a nossa mente. Não devemos andar na mentira, não devemos aplaudir a mentira, devemos andar naquilo que é verdadeiro. Isso é algo que nós devemos cultivar. Outra coisa, tudo que é honesto, aquilo que é sincero, que é digno de honra. Nesse tempo em que ser honesto é quase ser um ET. Fazer o certo, as pessoas ficam assim: oh, poxa, um senhor achou, lembra, há um tempo atrás tinha uma propaganda, o seu Francisco achou uma mala de dinheiro. Alguém deve lembrar disso, no aeroporto. Ele era o zelador do aeroporto. Ele foi devolver na Infraero, era muito dinheiro. E todo mundo falou assim: meu Deus, olha que coisa. É seu dever ser honesto. É meu dever ser honesto. Se você achar a mala de dinheiro, tu não devolve. Se alguém te der um troco a mais, tu não devolve o troco. Vai dizer que foi uma bênção, que Deus está te abençoando. Ainda dizer: ó Senhor, eu estava precisando. É nosso dever. Tudo que é honesto deve ocupar o nosso pensamento, aquilo que é sincero, aquilo que é digno de honra. Meus irmãos, todos nós temos a predisposição a ir contra essas coisas, mas é para isso que Jesus nos libertou, e nós estamos livres, porque Ele mudou a nossa mente, e isso deve ocupar o nosso pensamento, deve ocupar a nossa vida. Tudo que é justo, aquilo que é certo em qualquer situação, faça o certo, não aquilo que dá certo. Faça o certo. Ah, mas você chamar de careta, seja. Ah, mas as pessoas vão ficar me olhando atravessado. Olhem, faça o certo. Você vai acertar todas? Possivelmente não. Mas tente. Tenha desejo de acertar. Eu gostaria de acertar todas. Eu acho que eu erro mais do que acerto. Mas eu gostaria de acertar. Tente. E se descobrir que errou, pense no que é certo e peça perdão. E conserte. Pense naquilo que é justo, naquilo que é puro. E aqui ele está falando de pureza doméstica em geral, naquilo que é casto, que é limpo. Pense. Conhece aquela pessoa que é mente suja, que só pensa em coisas erradas? Pense naquilo que é puro.
Pense naquilo que é amável, naquilo que é agradável, que é inspirador ou digno de ser amado. E aquilo que é de boa fama, que é encantador ou que é atraente. Se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Sabe por quê? Porque essas virtudes eram centrais na ética grega. E Paulo está dizendo: cultivem essas virtudes. Verdade, honestidade, justiça, pureza, amabilidade e boa fama. Cultive essas coisas. Porque o que nós cultivamos em nossa mente é o que vai impactar o nosso coração. O que está ocupando a sua mente é o que vai ocupar o seu coração. Se o seu coração anda com problemas, talvez você precise plantar coisas novas na sua mente. Nós precisamos ser intencionais em direcionar os nossos pensamentos. Quando alinhamos a nossa mente com a palavra de Deus, começamos a ver essa paz se manifestar em nossa vida. Para essa semana, coloque em prática aquilo que você ouviu. Coloque em prática, siga exemplos. Paulo diz no versículo 9: aquilo que vocês aprenderam, que receberam, que ouviram, que viram, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Coloque em prática essas coisas. O que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu, o que você viu. E Paulo diz: o que vocês viram em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Nossas ações devem ser moldadas, devemos agir conforme os princípios recebidos e os exemplos que seguimos. De nada adiantará aprender, receber muito, ouvir ou até ver, se não formos capazes de seguir esses exemplos. De que vai adiantar aprender, receber, ouvir? De que vai adiantar ouvir sermão todo culto? De que vai adiantar ver tantas coisas todo culto? Hoje nós vamos terminar o culto, na segunda a gente não conseguiu fazê-lo. Eu não sei o que Deus quer fazer, mas a gente não pode viver apenas daquelas experiências momentâneas. O Deus de paz será conosco. Ele não será conosco só no dia do congresso, no dia da conferência, nas escolhidas, na Ebol. Não, Ele vai ser conosco todo dia. Ele vai estar com a gente toda hora. Nós estamos ouvindo, estamos vendo. Então devemos guardar aquilo que recebemos. Nessa semana coloque em prática. Nossas ações precisam ser moldadas. Tem um hino que surgiu na renovação carismática da década de 60, quando os pentecostais de segunda geração surgiram. O movimento carismático entrou nas igrejas tradicionais e outros movimentos surgiram também, uma outra onda pentecostal, e tem uma música que a gente canta que surgiu nessa época. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Se você lê Jeremias diz que o Senhor falou com ele: dessa casa do oleiro, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E você lendo o texto, Vinicinho, você vai ver que não foi o oleiro que quebrou o vaso quebrou nas mãos do oleiro. Mas o hino pentecostal brasileiro que a gente canta, a gente ousa mais, a gente fala: Deus pode quebrar a minha vida, Deus pode fazer de novo do jeito que o Senhor quiser. Nós já abandonamos a ideia de que nós que mandamos. Não somos nós que mandamos em nada. O que eu ouvi, o que eu aprendi, o que eu escutei, eu quero colocar em prática. Então a minha vida está aqui. Eu sou barro, tu és o oleiro. É o Senhor que tem o poder sobre o barro para dele fazer um vaso novo. Então quebra a minha vida e faça de novo. Quando a gente olha para essas verdades, a gente precisa guardar. Se não formos capazes de seguir os exemplos que estão diante de nós, de nada adiantará ouvir, aprender, receber tanto e ver tanta coisa, se Deus não puder moldar a nossa fé
A gente precisa se lembrar de Jesus e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem gente olhando para o vento, olhando para o mar, olhando para o problema, olhando para as circunstâncias, olhando para a vida do outro, olhando para tanta coisa. Feche os olhos para isso e abra os olhos para contemplar a face adorada de Jesus. Olhe para Ele, o autor da vida, que pode dar vida nova e mudar você e moldar você. Paulo estava tão seguro do seu testemunho que ele diz: vocês podem fazer aquilo que eu estou fazendo. Isso, fazer. Na conclusão, quando nós lançamos nossa inquietação sobre Jesus, quando vivemos em oração, quando pensamos e cultivamos as virtudes, Deus nos dá paz. Não posso garantir que você não vá ter embates, mas eu posso te dizer que o Deus da paz não corre de problemas. Não posso garantir que surpresas não venham, elas virão. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz Jesus. Problemas virão, mas Jesus continua com você, acima dos problemas, além dos problemas, além das tempestades. Podemos ter provação, podemos ter restrições, mas isso não tirará a nossa alegria. Podemos orar sem inquietar a alma, podemos ter deleite no que é salutar, mesmo diante de tragédias. Podemos ter proximidade com Deus quando nós vivemos uma vida lançando as nossas inquietações sobre Ele, vivemos em oração. Quais ansiedades você precisa colocar diante de Deus? Reserve um tempo para isso. E ao fazer isso, lembre-se que a paz que você precisa, só Ele pode te dar.